Bom dia, paz do Senhor. É, Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para bater um papo, né, sobre a palavra de Deus. A Glaucia pediu para gravar um vídeo, né, falando um pouquinho sobre como aprender a ver o trabalho de Deus na adversidade, né? Usando esse tempo que nós estamos passando, usando essa situação mundial que nós estamos passando, como aprender a ver o trabalho de Deus através de tudo isso, como aprender a ver a mão de Deus através de tudo isso. E para nos ajudar, a gente vai usar um texto base que fica lá em Filipenses 1:12, tá? E a palavra diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. A gente vê aqui com Paulo, a gente tem o exemplo de Paulo, que passou por muitas adversidades, né? Morreu principalmente pelo Evangelho, e em nenhum momento ele deixou de fazer aquilo que a sua vocação, aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, né? Em nenhum momento ele deixou de cumprir o seu chamado e de cumprir a sua vocação, né? E a gente observa que existe sempre o outro lado, como ele também ali escreveu na carta aos Filipenses, né? Querendo animá-los, querendo dizer, olha, nós vamos passar por lutas sim, como eu estou passando, mas não fiquem tristes, não desanimem, porque aqui onde eu estou, a obra do Senhor ela não parou, a obra do Senhor ela continua, né? E ele conseguia ver uma perspectiva positiva em meio àquela situação. Então a gente sempre tem que observar o outro lado, né? Eu costumo falar que nem tudo que é ruim é 100% ruim, nem tudo que é bom é 100% bom. E é nas tribulações que passamos que a gente consegue ver a visão humana, a visão natural, que é muito falha e também é muito diferente da visão de Deus, que sempre tem uma perspectiva de eternidade, né? Tudo que acontece na nossa vida quando a gente olha para o lado, trazendo assim para o lado espiritual, né? Para o lado da fé, é perspectiva de eternidade. O nosso foco é a eternidade. O nosso foco é, estar com o Senhor, encontrar com o Senhor. E Paulo, ele tinha isso muito na sua mente, no seu coração, e ele passava isso por todos os lugares que ele ia, né? E é muito fácil falar, né? E quando a gente passa uma situação difícil, quando a gente passa uma situação de perda de uma pessoa que a gente ama muito, quando a gente passa uma situação de perda de um bem material ou de uma frustração, de algo que você sonhava muito e aquilo não se realiza, né? Como reagir diante de um diagnóstico de uma doença terrível? Como ver uma perspectiva boa em meio a essas situações, né? Como a gente pode ver a mão de Deus trabalhar no meio de uma situação de dor, de perda, de frustração, de tristeza, né? Tem muitas pessoas que se entregam ao sentimento de tristeza, ao sentimento de dor, ao sentimento de perda e entram numa depressão. E muitos tentam se matar, como a gente está vendo hoje em dia no mundo, com essa situação mundial que nós estamos passando, da Covid-19. É uma doença que tem matado muitas pessoas, é uma doença muito agressiva e é uma doença que não tem cura, né? E que uma previsão para alguma coisa é daqui a um ano ainda. Então, a gente olhando para esse ambiente natural, a gente olhando para esse ambiente da terra, né? A gente se vê sem saída. E muitas pessoas que não têm Deus no coração e que têm Deus também se desespera, né? Há pouco tempo atrás eu falei sobre o desespero, né? A gente não deixar que o desespero tome o nosso coração. Porque quando o desespero, o medo, ele vem, o medo é normal a gente sentir medo. Principalmente de algo que a gente não conhece,
né? Ou que a gente conhece e a gente vê que não tem saída. É normal a gente sentir medo. O que a gente não pode deixar é o pavor tomar conta do nosso coração, porque se o pavor ele dominar a sua mente, o seu coração, né? Porque primeiro tudo começa aqui na nossa mente. Por isso que a gente tem que estar sempre com um capacete, né? Um capacete na nossa cabeça, o capacete da armadura lá de Efésios, que a palavra do Senhor nos ensina, né? Ali é aquela armadura é para momentos de guerra. A armadura de Efésios é para a gente aprender a lidar com esses momentos difíceis, momentos de guerra, né? E aqui, voltando para cá, como a gente lidar com essa situação, que é muito difícil. E você pode estar se perguntando, é muito fácil você falar, Emília, mas quero ver se fosse com você. Eu já passei por cada uma situação dessa que eu estou falando aqui. E foi fácil? Não foi fácil. Eu tive medo? Tive desespero? Tive. Mas no momento que eu consegui ali centralizar meu pensamento em Deus e entender que eu tenho um Deus todo-poderoso, que Ele está acima de qualquer perda, acima de qualquer doença, acima de qualquer frustração, acima de qualquer perda material e que o meu foco é alcançar o reino de Deus, as outras coisas ficam pequenas, né? E a fé, ela nos motiva, a fé, ela nos toma de uma forma que ela nos leva além, né? E é isso que Paulo está falando aqui em Filipenses. Não percam a fé de vocês. Tenham fé que até aqui onde eu estou, Deus está fazendo a obra, eu estou bem, eu estou aqui, eu estou fazendo a vontade de Deus. E muito interessante que quando a gente passa por situações assim, né, o natural é a gente julgar. Aonde está Deus? Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus não está olhando para mim? Será que Deus vai... Por que Deus permitiu eu passar por isso? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa contrária à vontade de Deus? O nosso lado natural, ele sempre vai para um porquê. Mas como eu disse, nem sempre tem um porquê. Às vezes Deus está querendo te despertar, às vezes Deus está querendo te tratar, Deus está querendo moldar o seu caráter. Às vezes você está pedindo a Deus, Senhor, molda o meu caráter. E como Ele molda o caráter? Através das lutas, através das tribulações. Porque é aí que nós buscamos mais a presença do Senhor e podemos estar mais perto dEle e conhecê-lo melhor, né? E foi assim com Paulo, lá na prisão, né? Ele podia ter questionado, Senhor, permitiu que eu fosse preso, eu estava pregando o teu evangelho, dando a vida pelo teu evangelho, propagando a tua palavra a todo o canto que eu ia, e o Senhor permitiu ser preso. Mas tinha um propósito na prisão de Pedro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tinha um propósito. Então o que eu quero te falar hoje é que você não veja só o lado ruim das coisas, porque tudo tem os dois lados. E em tudo tem a mão de Deus, né? Em tudo tem a mão de Deus. Se você estiver passando por um momento de perda nesse momento, eu não sei, você pode ter perdido alguém que você ama muito, alguém que foi muito importante na sua vida e a dor é muito grande. Sim, eu não quero mentir para você e dizer que exercita a sua fé, que você não vai sentir mais nada, você vai sentir para sempre. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente sente para sempre. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo consolar a gente, vê que houve um propósito para aquilo acontecer e a gente pega aquela nossa dor que a gente está sentindo ali e a gente transfere ela para coisas boas, para a gente entender aonde está a mão de Deus nisso tudo, aí as coisas mudam de figura, né? As pessoas mudam de papéis. Então, aquela pessoa que estava ali naquela posição frágil, naquela posição de dor, naquela posição de luto, ela continua com o seu luto, mas ela está numa posição fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, porque ela sabe que aquela perda que ela teve, Deus está ali. E aí a gente consegue entender um pouquinho
de como Deus ele faz as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que o temem. E quando a gente... Eu procuro muito comigo, quando eu passo alguma situação ruim, eu procuro muito exercitar essa palavra que fala isso. Eu falo muito isso na minha mente. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam e o temem. Então, se eu estou passando isso, é porque isso vai cooperar para o meu bem. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu começo a exercitar isso na minha mente. Mas como a gente pode aprender a ver a mão de Deus em tempos difíceis? Como a gente pode aprender isso, Emília? Primeiro você tem que conhecer o Deus que você serve. Você tem que conhecer o poder desse Deus. Você tem que conhecer esse Deus e saber que esse Deus ele é poderoso. Que ele é o dono de tudo. Que ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que os olhos dele não estão cerrados para não nos ver. Que os ouvidos dele não estão fechados para que não possa ouvir o nosso clamor e que as mãos dele não estão encolhidas, que não possa nos abençoar. Nós vemos muitas pessoas em tempos de crise, que nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise mundial, como eu já falei, sendo abençoados, né? Sendo usados para abençoar outras pessoas, né? E isso é a mão de Deus. A união que Deus tá conseguindo promover no meio de toda essa situação, o amor, né? As pessoas que nem se conhecem, mas uma sentindo a dor da outra. A palavra de Deus diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é muito fácil a gente se alegrar com o que se alegra, a gente ri com quem está rindo. Mas é muito difícil a gente chorar com quem está chorando, né? E a gente se entristecer com quem está triste. E esse momento que nós estamos passando, todo mundo está sofrendo com a tristeza de todo mundo, com a perda de todo mundo. Então é um momento de união, um momento de unidade, né? As pessoas estão nas suas casas e as famílias estão mais reunidas. E a gente até consegue perceber casais que andavam até distantes, né? E agora estão se reencontrando de novo. E as mães aprendendo a lidar com seus filhos 24 horas. E os pais aprendendo a lidar com seus filhos e com as suas esposas 24 horas. Né? Então, a mão de Deus está aí. A mão de Deus está orquestrando essa situação. E nós cremos que é Deus que guarda, é Deus que livra. E que Deus está no controle de tudo. Né? Um ponto de vista humano da situação de Paulo, né? Dessa situação de Paulo. Paulo desejava ir para Roma como evangelista, mas em vez disso ele foi como prisioneiro, né? Paulo ele queria ir para Roma para evangelizar, ele queria ir para Roma para ganhar as vidas, para ganhar as almas. Mas a visão de Paulo, acredito que era o povo. A visão de Paulo, eu acredito que era essa. Era ir para as ruas, como ele fazia, falar a palavra de Deus, ele começar a sondar as pessoas e olhar para ver como as pessoas se comportavam, para ele poder se aproximar e ali ele poder falar da palavra do Senhor. Mas não era esse o propósito que Deus tinha para a vida de Paulo. Deus queria mandar Paulo para Roma, sim, mas não era assim. Não era para evangelizar o povo, né? Não era para evangelizar o povo. Deus queria mandar Paulo para onde ninguém queria ir. Paulo foi para onde? Para a prisão. Ah, mas poxa, Paulo tinha que ser preso. Porque se Paulo não fosse preso, como ele ia evangelizar para aqueles carcereiros? Como ele ia evangelizar para os soldados romanos? Todo mundo tinha medo daqueles soldados. Eram soldados cruéis, né? E ainda mais com os evangélicos, né? Os evangélicos, eles sofriam muito ali naquela época. Perseguição, eles eram mortos. E as mortes eram assim... eram horríveis. E é lógico que mesmo Paulo, com toda a sua ousadia, com toda a sua intrepidez, ele não ia evangelizar para eles. Porque se você se aproximasse, ainda mais sendo Paulo, que era um homem muito procurado, muito conhecido, ia ser preso na hora, ia ser morto na hora. E não era esse o propósito de Paulo, mas era esse o propósito de Deus na vida de Paulo. Mesmo que Paulo tenha ficado numa prisão domiciliar, né, a situação ainda era difícil, a prisão poderia calar a voz de Paulo, né, esse era o pensamento humano
que a prisão poderia calar a voz de Paulo. O homem de Deus que abre a frente e começava igrejas, agora estava parado, né? Um homem que ia na frente, que começava as igrejas, que abria as igrejas, né? Ele ia nos lugares edificar as igrejas. Agora ele estava preso, ele estava numa condição de cárcere. Então, como é que Paulo ia pregar? Como é que Paulo ia levar o evangelho? Como é que Paulo ia edificar uma igreja ali, se ele estava preso? E ainda mais, né, diz, né, que Paulo ele era preso, algemado ao soldado romano 24 horas. Então, eles tinham muito medo de Paulo fugir, ou dos evangélicos, os seguidores de Jesus, né, entrarem ali e tirarem Paulo à força. Então, diz que ele era preso 24 horas por algemas, né? E os guardas se revezavam em torno de 6 horas. Então, aquele homem não tinha jeito para ele fugir. Só se fosse um milagre de Deus mesmo, muito grande, para que Paulo conseguisse sair dali. Mas não era intenção de Deus que Paulo saísse dali. E aí a gente pode pensar, poxa, mas como é que Deus fez isso com Paulo, né? Paulo era um homem que pregava, Paulo era um homem que ia, mas como é que Deus permitiu que Paulo fosse preso? Logo naquele lugar onde ele poderia ganhar muitas almas para o Senhor, onde ele podia ganhar muitas pessoas para o reino de Deus, né? Mas Deus tinha um propósito para que porque Paulo foi preso. Deus tinha um propósito, né? Deus, ele enviou Paulo ali para aquela prisão por um propósito. E Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no controle da situação de Paulo. Né? E aí a gente fica assim, meio que... Como entender, né? Como entender os desígnios de Deus, os pensamentos de Deus? Às vezes a pessoa fica doente, vai para o hospital, fica ali internado, mas ali tem um propósito de Deus de você estar no hospital. Ah, mas como é que Deus pode ter um propósito no meio de uma doença, de uma enfermidade, me colocar no hospital com um monte de gente doente? Tem um propósito, a gente vai ver esse propósito. Né? O ponto de vista divino da situação de Paulo, a prisão não parou apóstolo Paulo. Né? Paulo, em vez de se queixar das suas cadeias, consagrou essa prisão a Deus e pediu que as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho, e Deus respondeu a essa oração. Então Paulo ele fez uma oração, ele consagrou aquele lugar que ele estava, ele consagrou aquela prisão. Ele falou, Senhor, eu estou aqui, então aqui vai ser a tua igreja. Eu oro, peço ao Senhor para que o Senhor venha avançar o teu evangelho através desses homens. Né? Eles vão ser um dos pioneiros aqui em Roma, os soldados romanos. E ao olhar de Deus não foi detida. Mesmo que um dos seus mais valorosos missionários fossem presos, Deus nunca perde o controle de cada situação. Tá vendo a mão de Deus aí? Paulo ele foi preso, mas tinha um propósito na prisão de Paulo. Paulo ele começou a pregar para os soldados romanos. Ele começou a falar do amor de Cristo para os soldados romanos. E assim o evangelho começou a expandir dentro da prisão. Paulo ele estava preso, mas a sua fé não estava presa. Paulo ele estava preso, mas a sua voz não podia ser calada. Né? Paulo ele estava ali na prisão, ele estava em cárcere. Ele estava com suas mãos presas, os seus pés presos, mas a nossa fé, ela nunca será presa. A nossa fé nunca ficará doente. Se a gente não cultivar ela, é óbvio que ela morrerá. Mas se você cultivar a sua fé, como Paulo fazia, e Paulo nos ensina, e mesmo em momentos de crise, momentos de cárcere, em momentos que você não pode sair, como Paulo, onde ele estava, ele não podia sair, ele não deixou de pregar o evangelho ali, de orar para aqueles soldados que eram seus algozes, que foram os homens que o prenderam, provavelmente bateram em Paulo, que fizeram ele sofrer, né? E ele poderia não orar, ele poderia deixar aqueles homens de lado, porque, afinal de contas, eles fizeram Paulo sofrer. Mas não, Paulo,
Ele mostrou o amor de Cristo. Ele mostrou, através do seu testemunho de vida, de como pessoa, o que era o amor de Cristo. Quem era Jesus Cristo? E aqueles homens começaram a se interessar. E ali ele achou uma oportunidade de pregar o amor de Cristo. Porque também não adianta a gente falar e a gente não viver. A gente tem que viver aquilo que a gente fala, viver Cristo. Mais importante do que a gente ser cristão é a gente viver Cristo, a gente viver a palavra de Cristo. E não é fácil, claro que não é fácil. Imagina, você passar numa situação difícil e ali você viver Jesus Cristo, você passar para as outras pessoas que tá tudo bem, tudo tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Não é fácil. Mas como Paulo conseguiu, nós vamos conseguir também, né? E os soldados se tornaram alvo da pregação do evangelho, ou seja, Paulo começou a evangelizar aqueles soldados. E ele conseguiu transformar uma situação aparentemente vexatória, humilhante, dolorosa, em grande testemunho e oportunidade para pregar o evangelho aos soldados e oficiais da famosa guarda pretoriana. E a quantidade de cristãos que foram edificados, tocados por Deus pela mensagem da chamada Epístola da Prisão, nada detém a obra do Espírito Santo. Então, através do posicionamento de Paulo diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, mudou toda a história, não só da vida de Paulo, mas da vida de todos aqueles homens, né? De todos aqueles homens cruéis, de todos aqueles homens que já estavam perdidos, né? Metaforicamente. E Paulo, ele com amor, com carinho, ele foi ali e mostrou para aqueles homens que o Deus que ele servia era um Deus vivo e era um Deus que estava no controle de todas as situações. E que, apesar de uma situação parecer, a primeira instância, que é uma situação muito ruim, nós podemos mudar aquela situação ruim e fazer uma situação boa, agradável. E com isso fazer a vontade de Deus, com isso propagar o evangelho do Senhor. Segundo tópico, não se espante com as oposições. E tem um texto de Filipenses 1, 15 e 17, que a gente vai usar de base, e que diz assim: aqueles pregam Cristo por ambição e egoísmo, sem sinceridade, pensando que me pedem pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Aqui já é uma outra situação, né? Paulo estava preso e houve uma divisão nessa igreja de Paulo, né? Houve essa divisão, as pessoas começaram a se dividir. Umas queriam fazer o que as outras faziam. Sabe uma coisa assim muito típica que acontece? Chega um irmãozinho novo na igreja e aí ele vai fazer alguma coisa. Aí sempre levanta alguém e fala assim: ah, mas fulano chegou agora. Como que pode estar fazendo isso? Como que pode deixarem ele fazer isso? Chegou agora. Eu tô aqui há tarará de tempo e não tenho oportunidade de fazer nada. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela igreja. Não devemos nos desviar do nosso propósito com os desafios e oposições quando estamos fazendo a vontade de Deus. Então aqui Paulo ele teve mais um obstáculo. Além dele estar preso, a igreja dele estava se dividindo. Era uns contra os outros. Em vez deles estarem em união, em vez deles estarem em amor, eles começaram a se dividir. Uns contra os outros. Uns lutando contra os outros. Em vez deles lutarem juntos, agora Paulo está preso, nós temos que continuar a obra aqui. Paulo já disse que está tudo ok. Paulo já disse que ele está lá, está fazendo a obra de Deus, nós temos que continuar aqui. E em vez deles estarem assim unidos, eles se dividiram. E os que estavam ali como líderes
começaram a ter oposição da própria igreja, e outros que não eram líderes queriam ser líderes, né? E na prisão, Paulo juntou um grupo de irmãos que foram motivados e despertados para anunciar o evangelho, gente com vocação e chamado de Deus genuíno, mas houve também outro grupo que se aproveitou da situação para alcançar propósitos egoístas. Proclamavam a Cristo por inveja e porfia, né? O que é porfia? O termo porfia nos dá a ideia de polêmicas, rivalidade, competições para receber o apoio dos outros. Então, o que a gente entende aqui? O que a gente entende aqui? A gente entende que se levantaram dois grupos, um pessoal que servia a Paulo, que eram amigos de Paulo, que pregavam com Paulo, que propagavam o evangelho com Paulo, e outros que queriam ser como Paulo. Mas a intenção deles não era propagar a palavra de Deus. A intenção deles era querer ser melhor que Paulo, que o grupo de Paulo. Aí a gente consegue ver aí as famosas panelinhas que existem no meio da igreja, né? E por isso, aqui no Evangelho no 17 diz: aqueles pregam Cristo por ambição, egoísmo, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então, Paulo ele tinha noção do que estava acontecendo, mesmo ele preso, ele tinha noção, porque ele estava no controle da vida daquelas pessoas também. Ele era o mestre daquelas pessoas. Então, houve essa divisão no meio da igreja, e aquele outro grupo queria fazer a mesma coisa que o grupo de Paulo fazia, né? Mas a intenção deles era ter status no meio da igreja, era serem conhecidos no meio da igreja, era terem elogios, faziam as coisas para o seu próprio bem, pregavam para o seu próprio benefício, não era para o benefício do reino. Mas lá no 18 Paulo fala assim: mas tudo bem, não importa se eles estão pregando, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. Então, assim, Paulo sempre visava o reino de Deus, não importa. Eles estão fazendo isso querendo me prejudicar, estão fazendo isso querendo me causar dor, sofrimento, mas o que importa é que o reino de Deus está sendo propagado. E todos nós um dia prestaremos conta com Cristo, né? Paulo tinha essa visão, né? Então, o objetivo de Paulo era glorificar a Cristo e levar as pessoas a seguir ao Senhor. O objetivo dos seus críticos era promover a si mesmo e granjear seguidores para si. Ou seja, eles não queriam propagar o evangelho de Cristo. Eles queriam sim ter seguidores para eles. Eles queriam que as pessoas seguissem o que eles falavam, que as pessoas fossem os seus bonequinhos, os seus soldadinhos. Vão para cá, todo mundo para direita, para esquerda. Eles queriam ter o domínio das pessoas, né? E que as pessoas fizessem as suas vontades, não a vontade de Deus. E Paulo já era diferente. Paulo queria que o povo fizesse a vontade de Deus, que o povo conhecesse quem era Deus, que o povo seguisse Jesus Cristo. Não ele. Embora ele fosse um líder muito importante para aquele tempo e até hoje é um homem de Deus, né? Que a gente tem como referência sempre, Paulo, porque ele foi fiel até a morte, né? E o termo, já falei do termo porfia, um interessante é que Paulo não condena. Nesse caso, o conteúdo da pregação, mais a motivação. Ou seja, Paulo ele não condenava o que eles faziam, né? E nem o conteúdo do que eles pregavam, porque eles usavam a palavra de Deus, eles pregavam a palavra de Deus, mas eles usavam em benefício próprio. O que Paulo ele condenava era a motivação, que os motivava. O que os motivava não era eles fazerem a vontade de Deus, não era eles pregarem o evangelho do Senhor, eram ganhar seguidores para si, eram se enaltecer dentro daquela igreja. E dessa pregação ele pregava Cristo.
Mas havia divisão, né? Como nós já falamos. Eles invejavam a autoridade e o poder apostólico de Paulo. Eles queriam ser apóstolos como Paulo, né? E eles perguntavam às pessoas que chegavam. Eles não perguntavam às pessoas: você já recebeu a Cristo? Eles não faziam essa pergunta. Eles perguntavam: de que lado você está? Do nosso ou de Paulo? Ou seja, aí mais uma situação de divisão. Se você convive com uma pessoa que ela é muito competitiva, competitividade é bom até um certo ponto. Porque a pessoa que ela é muito competitiva, ela sempre vai ter essa divisão na mente dela. Ela sempre vai achar que você não pode, que existe dois grupos e que ela faz parte de um grupo e que as outras pessoas fazem parte de outro grupo e quem está aqui não pode estar lá. Né? Quem canta com Mariazinha não pode cantar com Joãozinho, né? Quem prega no dia que Mariazinha for dirigir não pode pregar quando o Joãozinho dividir. Existe essa divisão. Infelizmente, a gente vê muito isso dentro da igreja. Eu sofri muito isso dentro da igreja. Não estou falando da nossa igreja, wesleyana, porque eu já vim de outra igreja, no comecinho do evangelho, né? Quando eu comecei, inclusive por ter essa divisão, por ter essa rejeição, eu me afastei no comecinho, quando eu estava com menos de um ano de evangelho, eu me afastei 3 meses da igreja. Depois a volta foi muito difícil, porque a pessoa quando ela se afasta é muito difícil voltar, né? E graças a Deus eu consegui vencer, né? Estou na presença do Senhor, mas é algo que a gente vê que é muito comum na igreja, onde tinha que ter o abraço, onde tinha que ter a palavra de vida, onde tinha que ter o acolhimento. Muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa não é acolhida, ela não tem a palavra de incentivo, ela não tem a palavra de amor, porque as pessoas que estão lá na liderança olham e até vê que aquela pessoa tem um dom, tem um chamado, como aqui a gente falou no começo, né? Uma vocação de Deus, tem um chamado de Deus genuíno para fazer algo, e muitas pessoas ficam com medo de perder suas posições dentro das igrejas para as outras pessoas que estão chegando, sendo que na igreja, na casa do Senhor, tem lugar para todos. Deus vai usar cada um à sua maneira, né? E eu já vi pessoas saindo da igreja triste porque queria fazer parte de um determinado ministério da igreja, tinha chamado, tem vocação, e por uma palavra maldita, uma palavra mal falada, aquela pessoa saiu da igreja e é uma dificuldade muito grande para voltar. Posso falar para você que especificamente com essa pessoa eu já estou anos lutando. E fica nos altos e baixos, porque foi ferida. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho, matar um pouquinho a saudade da nossa escola dominical. Como é bom estarmos reunidos na igreja para estudar a Bíblia, mas também é bom estarmos aqui nesse canal, nesse meio que Deus tem nos proporcionado para ouvirmos as lições da palavra de Deus. E hoje o tempo que nós temos aqui para falar um pouco é sobre as lições do apóstolo Paulo, falando de situações difíceis pelas quais o Paulo passou. Verdade? Então, Paulo estava preso, né? Esse texto aqui de Filipenses 1, né? Nos fala das situações que Paulo estava atravessando preso. E eu li aqui na nossa lição que mesmo ele estando preso, ele não estava entediado, não tinha nenhum tédio. Ele estava aproveitando aquela situação que ele estava passando para falar do amor de Cristo. O texto fala que pelo menos 4 guardas ficavam aguardando e protegendo Paulo, da guarda pretoriana, e ele aproveitava para evangelizar. E segundo o que nós lemos, cada dia eram 4. E
durante todo o tempo, imaginem que ele tem evangelizado a toda a guarda. E com certeza todos conheceram a Cristo e a Bíblia diz que o evangelho ficou conhecido. Então era uma situação complicada, mas ele aproveitou. Hoje nós estamos vivendo por uma situação também muito complicada para os evangélicos e para o mundo todo, para o país. E eu quero até dizer que a situação de Paulo não era pior do que a nossa. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação igual à de Paulo, porque os conhecimentos que chegam a nós de situações complicadas nas famílias, uma família que teve uma perda de 7 pessoas, que morreram 7 pessoas de uma família, eu não acho inferior à luta e à dificuldade que Paulo passou naquela prisão. Eu acho que é uma situação muito complicada. E por isso que hoje a gente vai falar sobre oração, sobre desânimo, sobre a glória, glorificar o nome do Pai. Mas é fácil, não é fácil passar por essa situação que a gente está atravessando. Mas com tudo que nós vamos ler e comentar aqui que Paulo passou e que o nome do Senhor foi glorificado e que ele não permitiu que o desânimo, que a frieza chegasse ao seu coração, à sua vida, a gente entende que mesmo passando por essas situações, nós somos vencedores, nós podemos fazer o nome do Senhor ser glorificado, aproveitar dessas crises, dessa situação de crise, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós podemos frutificar, mesmo em meio à crise, nós podemos frutificar, como Paulo frutificou ali, fazendo conhecido o Evangelho de Cristo para todas aquelas pessoas que ele tinha contato na prisão. E quantas pessoas nós temos contatos no dia a dia, mesmo em meio à pandemia, nós podemos fazer o nome do Senhor conhecido, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, estamos frutificando em meio à crise. Então, Paulo passou por tudo isso e eu gostaria de ler um versículo que está em Filipenses 1, o 18, que diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo aqui estava falando um pouco, chamando a atenção dos filipenses, para uma mistura de cristianismo com judaísmo que estava acontecendo na época. Pessoas, pregadores, pregando o evangelho meio misturado. Não era judaísmo, mas também não era cristianismo, era uma miscelânea. Mas Paulo estava dizendo aqui que mesmo acontecendo isso, o que importa é que o evangelho do Senhor seja pregado. E hoje a gente vive situações complicadas assim também. Existem seitas por aí que pregam o evangelho de Jesus, mas são seitas. Então há aquela mistura. Mas eu não tenho que ser contra ou reclamar, murmurar. Tenho que fazer como Paulo. Importante, se o evangelho está sendo pregado, que seja pregado. Por exemplo, irmãos, os mormons. Os mormons, eu não conheço bem a religião, é uma seita, mas eu conheço famílias que foram libertas, transformadas, porque começaram a frequentar os mormons. O nome é lindo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas a gente sabe que não é isso. Mas o que acontece? A pessoa ouviu, frequentou, teve uma libertação de drogas, está falando de Deus, falando de Jesus, está mais próximo para que ele abra a Bíblia e entenda o verdadeiro, genuíno evangelho. Então, importa é que o nome do Senhor está sendo conhecido e pregado. E até mesmo, irmãos, pessoas cristãs que, porque conheceram a Bíblia um pouco há muitos anos, pregam o evangelho desse jeito, aquele texto. Quando vem alguém com uma novidade, porque estudou mais e conhece mais sobre aquilo, às vezes a gente critica e murmura, mas não é assim que eu conheço.
Não podemos ficar nessas críticas. Devemos orar e agradecer porque alguém está se prontificando a pregar o evangelho. Igrejas por aí que nós não concordamos com isso, com aquilo, mas o evangelho está sendo pregado. E é isso que Paulo quis dizer aqui. O importante é que o evangelho seja pregado. Passando um pouco, o ponto que foi me dado para falar, o ponto 3, diz assim: procure a glória de Deus acima de tudo. Aí diz assim o comentarista: todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se Paulo se regozijava, como que eu vou criticar e reclamar e murmurar? Que o nome do Senhor seja pregado. A gente deve sempre preocupar que a glória seja dada a Deus. E Paulo tinha isso na vida dele. Ele chegou a dizer: que morra, que viva, seja para a glória de Deus, né? A importância de que o nome do Senhor seja glorificado. E mais na frente diz assim, ó: mas nesse caso em especial, que é o Filipenses 1:18 que nós lemos aqui, apesar da motivação ser errada, olha só, diga-se de passagem, indigna de cristãos, Cristo estava sendo pregado, o nome do Senhor estava sendo glorificado, e isso era que importava. Cristo acima de tudo. Então, a nossa preocupação deve ser essa, que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Um outro ponto importante, e que Paulo contou muito com isso, foi diante de uma crise, nunca nos esquecermos de orar. Paulo aqui no texto disse isso várias vezes, que ele contava com a oração e com a provisão da igreja, dos santos, que orava por ele incessantemente. O poder da oração, irmão. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo. Se é o poder da minha oração que faz mover a mão de Deus, que faz o Espírito Santo ser direcionado para aqui, para lá, para alguém, para uma situação complicada, com uma necessidade, o que eu tenho que fazer? Não relaxar na oração. Então, a oração, agora eu entendo que o ponto mais importante aqui dessa lição é a oração. Orarmos sem cessar, não perder de vista os motivos de oração que são colocados para a gente interceder. O comentarista diz assim: eles ajudavam na área financeira, mas não se descuidavam de suas orações pelo apóstolo. Uma igreja não pode ser omissa e nem faltosa na oração para os seus obreiros e missionários. Todos os dias chegam para nós pedidos de oração. Oração pelo município, oração pela igreja, oração pelos missionários, pelo nosso distrito, pelos bispos, pela pátria, pelos municípios, pelo nosso estado, todos os dias. E a gente às vezes diz assim para Deus: Deus, conte comigo, Senhor, para interceder. E dizemos também para os nossos amigos que nos procuram, e a gente diz: conte comigo para orar. E nos esquecemos, irmãos. A gente precisa dar valor à nossa oração. E sempre que orarmos, dizemos isso: Senhor, a minha oração tem poder. Ela direciona o Espírito Santo. Foi isso que Paulo disse, que a igreja orava e o Espírito Santo agia. A igreja intercedia e as necessidades eram supridas. Aqui diz que eles cuidavam da parte financeira, eles ajudavam em todas as áreas. E hoje a igreja está fazendo isso mais do que nunca, sendo levada a produzir cestas básicas, a orar por aqueles que estão em depressão. Quantas pessoas estão deprimidas, irmãos? Vocês sabem o que é você não ter comida dentro de casa? Você perder o seu filho, perder seu pai, perder 2, 3 pessoas da família, você está com um parente internado, entubado, sem saber se vai viver. Isso é triste, é doloroso.
E é a hora que a igreja está levantando-se para interceder, para ajudar, para mandar aos céus o nosso clamor, nossa oração, para que a gente veja a mão de Deus direcionada. Então, irmãos, a oração nesse momento de crise está sendo tudo para a igreja e para as pessoas que precisam. O apóstolo Paulo não desprezava a oração da igreja, ele sabia que não estava sozinho. Olha que coisa linda, você saber que você está em crise, mas que você não está sozinho, que você está doente, que você está passando por um momento de depressão, mas que aquilo vai passar, porque tem pessoas orando, tem pessoas curvadas diante de Deus, tem pessoas se preocupando de gastar, não é nem gastar, eu acho que é ganhar um tempo de intercessão. Eu participei de uma live a semana passada só de oração, de intercessão, e eu via como aquela irmã é uma verdadeira intercessora. Não é 5 nem 10 minutos que ela orou muito, irmãos. E ela ficou orando por todos. Então, a importância, e aquilo me alimentou muito, foi muito bom, a importância de nós nos preocuparmos com a oração. Por quê? Porque tem pessoas precisando e porque a nossa oração move a mão de Deus em direção às necessidades, move o Espírito Santo direcionando a um, a outro, dando o suprimento necessário. O outro ponto é esse aqui. Em meio às crises, não devemos perder a coragem. Ai, irmãos. Agora você podia dizer assim para mim, irmã, não desanimar. Na hora que tudo nos falta, é difícil. Mas Paulo deu exemplo e ele disse isso também. Que ele não queria perder a fé e a coragem, mas ele sabia que tinha alguém orando para que ele continuasse de pé e ele não desanimasse. Ele via a libertação. Às vezes a libertação não era... Existiu casos aqui que a cadeia se abriu. O Pedro mesmo, a cadeia, as portas se abriram, porque tinha gente orando. Mas nem sempre é isso. Uma libertação de dentro, libertação da alma, libertação dessas angústias, libertação de depressão, libertação de choro, porque às vezes você tem crise de choro que você não para de chorar, porque você está deprimida, você está em crise nesse sentido. Então, é difícil. Mas nós devemos lutar por isso, irmãos. Não permitir que em meio à crise nos falte a coragem para lutar. E o Senhor está pronto, irmãos, para nos ajudar. Porque estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica, olha só, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. É o Filipenses 1:9 que diz isso aqui. Então, até na hora, não permitir que a coragem nos falte, que o desânimo nos chegue, é a oração de um pelos outros que vai fazer mudar a nossa situação. É lógico que Deus poderia libertar miraculosamente através da oração daquela prisão, mas era isso. Paulo nem pedia isso. Queria que Deus libertasse ele, desse uma libertação para que ele pudesse servir, pregar, e mesmo naquela situação ele se sentia livre para pregar o evangelho. Então, não deixemos que as dificuldades nos paralisem. Ceder ao desânimo é perigoso. Mas é muito difícil, irmãos, a gente falar com alguém que está em situação muito complicada. É muito difícil. Mas a gente pode, a Bíblia deixou essa situação de Paulo, vem de mais quantos séculos, rompendo séculos, não só de Paulo, mas de outros profetas, não é verdade? De outros que passaram por situações semelhantes. Desculpa, irmãos. Mas Deus foi suprindo e mostrando para trazer até hoje, para a gente saber que nós podemos vencer toda e qualquer situação através da oração. O maior perigo que qualquer um
de nós enfrenta é o desânimo que as dificuldades frequentemente criam. Então, ser posto em liberdade ou salvação poderia ser o anelo pela obra do Espírito Santo em nós, nos dando a verdade. Então, a libertação é uma libertação interior. Não nos permitirmos desanimar, nos prostrar, mas estarmos de pé, confiante que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. E eu queria ainda ler um texto, uma parte aqui do comentarista. O Paulo disse isso, olha só. Se ele morresse, que fosse com fé. Se ele vivesse essa vida, glorificasse a Deus. Paulo não desejava, diante da hora mais importante, a qual poderia ser confrontado a negar a Cristo, temer e recuar. Paulo sabia que Jesus havia dito: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Isso está em Lucas 9:62. Então, uma vez que eu estou trazendo isso aqui para os salvos, para a nossa igreja. Uma vez que nós nos convertemos, conhecemos a Deus, sabemos que Ele é o provedor, que Ele é que nos sustenta, que Ele nos ajuda, que a oração tem poder, que a oração nos levanta, que a oração move a mão de Deus, nós não podemos olhar mais para trás. Se nós colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. Temos que prosseguir, confiante na provisão de Deus. Paulo disse assim a Timóteo, que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se nós recuarmos, nós vamos ser tidos por covardes. Irmã, mas é difícil, é muito difícil. Eu sei que hoje existem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas para baixo, muitas pessoas tristes, muitas pessoas desanimadas, e eu tenho orado por essas pessoas. Eu me preocupo, irmãos, com os novos convertidos, com os mais fracos da igreja. Será que eles terão ânimos para voltar a frequentar a igreja quando tudo mudar, voltar ao normal? Me preocupa. Será que eles vão caminhar para a igreja ou se estão prostrados e não aguentarão mais levantar? Eu sei que existe muita gente assim. Que Deus nos ajude, irmãos, a não permitir, não olharmos para trás, não desanimar, não pararmos de orar e de todo momento glorificar o nome do Senhor. É importante e necessário que a nossa vida seja para a glória de Deus, que o nosso viver ou morrer, Paulo disse isso, seja para a glória do Senhor. Estar passando esses dias com pessoas enfermas, entubadas, parentes maus, necessidade financeira, depressão de muitas pessoas, que a gente sabe disso, não é fácil, é muito difícil. Então, se você está mais fortalecida, orem. Vamos orar, vamos unir as nossas forças. Vai começar a campanha de oração aí com o Bispo Caleb. Ponha o seu nome e vamos unir as nossas forças em oração. A nossa casa é uma casa de oração. Seja a hora que você puder durante o dia, separe um momento para orar. Como Paulo precisou e louvou pela intercessão da igreja, muitos estão precisando das nossas orações. Então, Deus, conte comigo. Meu irmão, conte comigo. O doente, conte comigo. O necessitado, vamos atender também as necessidades. Como Paulo sentiu, como o povo de Filipenses suprir as necessidades, nós também podemos. Um pouco que Deus nos dá, nós podemos. Se podemos, vamos repartir com o necessitado. Que Deus abençoe a nossa manhã e vamos ouvir, receber as outras mensagens, outros comentários que por certo nos edificarão. Que o Senhor abençoe. Obrigada por essa oportunidade. Abraço para todos. Fiquem na paz. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui
mais uma vez para, junto com os irmãos, refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus nessa escola bíblica dominical, onde o nosso tema é diante de uma crise. Precisamos aprender a engrandecer o nome de Deus e devemos lançar o futuro na mão de Deus. Já foi muito bem explicado os outros temas, ver Deus, não se espantar com as oposições, orar, não perder a coragem. E agora nós vamos estar falando desses dois temas, finalizando a lição com esses dois temas. Diante de uma crise, precisamos aprender a engrandecer o nome de Deus. E diante de uma crise, devemos lançar o futuro nas mãos de Deus. É possível, diante da crise mundial e atravessando a pandemia da Covid-19, engrandecer o nome de Deus? Se eu estou doente, ou se eu estou desempregado, ou se passo muitas lutas, como Jesus será glorificado no meu fracasso? Será que isso é possível? Hoje nós vamos tentar responder essas questões, tentar refletir sobre essas questões. E eu gostaria de usar um texto bem conhecido como texto base, o texto de João 16, os versículos 32 e 33, que dizem assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus disse que mesmo diante das aflições, ele venceu o mundo, que nós sejamos imitadores de Cristo. E mesmo diante dessas dificuldades que hoje atravessamos, que nós também possamos vencer o mundo. Temos aqui outras questões que nós vamos iniciar respondendo. A primeira questão é: como devemos nos portar diante das dificuldades? Como é que o cristão deve se comportar em meio a esses problemas que ele tem agora? A resposta está lá em Filipenses 4, 12 e 13, um texto que muita gente só utiliza o versículo 13 como um versículo de poder, como um versículo de resposta ao poderio, mas nós vamos ver que ele é mais amplo. Diz assim o versículo 12 e o versículo 13: sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas palavras de Paulo, eles nos encorajam a vencer essa dificuldade. E como podemos ter paz diante de tantas lutas? Também Filipenses, no capítulo 4, um pouco antes, diz assim, o versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a resposta. Muitas pessoas pensam assim: mas esse cara está passando por inúmeras dificuldades. E como é que ele está nessa paz? E aqui vem a resposta. Essa paz, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Há muito poder no testemunho do crente fiel. Através do seu testemunho, várias vidas podem se render aos pés de Jesus. Existe aquele ditado que não há bom navegante que navegue somente em águas tranquilas, em águas calmas. É necessário passar
por aflições, por dificuldades, para se desenvolver habilidades e ser um bom navegante. Eu gostaria de mencionar 3 habilidades que nós devemos desenvolver nessa caminhada cristã para enfrentarmos as dificuldades e, mesmo assim, engrandecer o nome de Cristo. A primeira habilidade que nós devemos desenvolver é estar em unidade com o Senhor. Primeira habilidade para eu vencer dificuldades era estar em unidade com o Senhor. E o que é estar em unidade com o Senhor? Primeiro, precisamos abandonar as práticas pecaminosas e entrar em espírito de arrependimento por tudo aquilo que nos afasta de Deus, como, por exemplo, as pequenas mentiras. Eu preciso deixar de lado o pecado, eu preciso deixar de lado essas pequenas mentiras e estar em unidade com Deus. Assim, precisamos estar envolvidos com a obra de Deus. Mesmo passando por dificuldades, é necessário que eu esteja envolvido com a obra de Deus. Eu preciso dar frutos, como está escrito lá em João 15, né? Onde aquela árvore que não der fruto vai ser lançada fora. E ainda para estar em unidade com Deus, eu preciso fazer as coisas corretas, independente se as outras pessoas não fazem, não agem de igual modo comigo. Se as outras pessoas são covardes, são mentirosas, agem de maneira deliberadamente enganosa para comigo, eu preciso dar um bom testemunho e agir de forma correta. Eu preciso ser fiel. Então, o primeiro ponto para vencer uma crise, para vencer essa crise mundial, para vencer a Covid-19, eu preciso estar em unidade com o Senhor. Preciso abandonar as práticas pecaminosas, eu preciso me envolver na obra de Deus e preciso, assim, agir de forma correta, independente das ações do outro. Qual é a segunda habilidade que eu preciso desenvolver para passar em meio a essas tribulações? É manter a paz em nossos corações. E aí você pode me perguntar, irmão, como é que se mantém a paz onde eu não tenho emprego? Como é que eu mantenho a paz onde as pessoas que estão ao meu lado estão contaminadas? Onde eu vejo que a vida pode se perder, como é que se mantém a paz? E existem 2 pontos que nós devemos desenvolver para manter a paz em nossos corações. O primeiro ponto, eu preciso buscar um tempo de qualidade com Deus. Preciso diariamente ter um tempo entre Deus e eu. Como é que eu vou ter paz se não posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade? 1 Pedro 5, 7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas para eu lançar a minha ansiedade a Deus, eu preciso ter um momento de comunhão, de contato, onde eu possa orar, onde eu possa ler a palavra, onde eu possa louvar a Deus. Isso é um momento de qualidade com Deus, de intimidade com Deus. Posterior a esse momento de intimidade, de qualidade com Deus, eu preciso buscar a intimidade com o Espírito Santo de Deus.
Muitos vão pensar, não é a mesma coisa ter um momento com Deus e ter intimidade com o Espírito Santo? O momento com Deus é o momento que eu vou orar, é o momento que eu vou ler a palavra, é o momento que eu vou louvar a Deus. O momento de intimidade com Deus é o momento quando eu escuto a voz do Espírito Santo, onde eu vou receber as direções, onde eu vou ouvir o Espírito Santo e eu não vou decidir por mim, mas o Espírito Santo vai me orientar, vai me dizer qual direção devo tomar. E a terceira habilidade que eu tenho que desenvolver nesses tempos difíceis é ter bom ânimo. Assim como foi dito lá no texto base, eu preciso ter bom ânimo. É muito comum, em meio a essa crise, as pessoas andarem de cabeça baixa, desanimarem. É óbvio, né? A nossa parte humana ela é abalada. Né? Nós vivemos num sistema capitalista. E esse sistema ele nos oprime quando nós passamos por dificuldades financeiras, né? Quando nós passamos por diversas dificuldades. Mas é necessário adotar algumas atitudes, não atitudes soberbas, mas atitudes de fé. Quais atitudes são essas? Primeira atitude, levante a cabeça. Assim como está escrito em Salmos 24:9, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Assim diz o Salmo e é cantado como um hino. Segundo, uma coisa extremamente importante que nós precisamos vigiar. É preciso parar de murmurar. Quando você foca no problema, você esquece das soluções. É óbvio que muitas pessoas sabem, os seus amigos sabem que você está passando por problemas. Aquele que murmura, coitado de mim, como diriam alguns pastores, a síndrome da galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Já sabemos disso. Levanta a cabeça, vamos focar na solução. O momento agora não é de remoer as dificuldades, mas é de buscar alternativas que vençam esse problema. Algumas pessoas chegam até nós só falando de coisas ruins, de problemas. É necessário falar de soluções. 1 Tessalonicenses 5:21 diz: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Versículo 22. Afastem-se de toda forma do mal. E por último, ter bom ânimo, eu vou levantar a cabeça, vou parar de murmurar e vou aprender a me encorajar, trazendo à memória tudo aquilo que me dá esperança. Lamentações 3, 21 ao 23 diz assim: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu preciso me encorajar que a vitória é possível pelas misericórdias do Senhor. Por isso, não desanimamos. E embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o último ponto, diante de uma crise, devemos lançar o futuro nas mãos
de Deus. Trabalhemos em prol de nossa pureza espiritual, de forma que um dia possamos dizer a mesma coisa que Paulo disse. Paulo disse assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos a crise com coragem, aumentando a nossa fé e glorificando o nome precioso de Jesus. Irmãos, fiquem com Deus e a paz. Amém.